18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7, são 18 horas. Pra você que está aí no melhor Mix do Brasil, vamos juntos mais uma vez, mais uma edição do programa 18 horas. A notícia pra você até às 7 da noite, hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020. Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Mix 100,7. Eu, Karime Leão, Cid Soares lá na casa dele em home office. Nosso querido Ari, uma boa noite hoje pro Ari, né? Ontem, e foi Ari, bom, que é o nosso Ari Guedes. Ari Guedes, o nosso técnico, o cara da técnica aqui. Vamos juntos. Karime, tudo bem? Boa noite pra você no meio da semana, quarta-feira, tudo certo, tudo tranquilo, tudo lindo e maravilhoso. Santa. Muito boa noite, obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix, estamos juntos aí até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Cidão. Hello, baby. Hello, Carlão. Tudo certo? Tudo bacana? Ari Guedes, aquele abraço, meu irmão. Aliás, a todos os DJs dessa rádio. E não são poucos aí, hein? Um alô pro nosso Trovão. Aqui só tem DJ, Só né? DJ aqui. Tá arrasando aqui, né? É bacana. Falando em DJ, né, Karime? Nós vamos ter aí lives e mais lives, né? Tem dica aí para esse final de semana, Tem Cacá? Sim, tem uma dica especial, regional, galera, para este sábado, dia 6 de junho, a partir das 4 horas da tarde, tem live regional do Boi Caprichoso. Aí, Cidão, é com nós, Cidão. É com vocês, hein? É essa aí, né? Então, é a Serve Live, né, do Blog Azul, evento beneficente que vai contar aí com a participação do grande Davi Assayag, meu amigo Príncipe do Boi, Edmundo Oran, tudo isso aí com transmissão oficial no canal do YouTube do Boi Caprichoso. Bacana, Cid, nós estaremos lá com certeza ligados, né, porque nós somos azulados, né, Cid Soares, e você pode ajudar fazendo aí doações. Mesmo quem não é, né? Você é o contrário, né, você é o contrário. Mesmo quem não seja azulado, né, lá no pessoal lá, participar, é só ligar, participar, e as informações você pode obter aí pelo telefone 981 21 3778, 981 21, né, 3778, é isso aí, vamos todos curtir aí mais essa live e participar desse momento solidário, né, Karime, nessa crise. É muito importante. Tão complicada, os artistas locais, né, a galera que fazia, né, a sua renda nas só nights. Brother, né, cara, aí participando. Exatamente, acho que a gente tem que dar essa força mesmo para todos os artistas locais, nossos amigos. Não é não, Cid? Claro, isso aí não tem a dúvida. Eu vou estar ligado aqui em casa também. Ótimo. Bacana, então, são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Ficamos assim, vamos começar mais uma edição do programa 18 horas para você nessa quarta-feira aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça Federal condenou a Amazonas Energia por danos sociais e prejuízos causados aos consumidores de Manaus e municípios da região metropolitana pelo apagão que aconteceu no dia 31 de março de 2017. Pois é, né? Demorou aí uns 3 anos, mas finalmente a empresa foi condenada a pagar 8 milhões e 100 mil reais de multa e compensar cada consumidor com desconto de R$200 na conta de luz. Mas calma, não vamos comemorar logo, né? Porque cabe recurso, ou seja, a empresa Amazonas Energia pode entrar num recurso aí. E quem nos explica essa história é a repórter Nathalie Moraes. A Justiça do Estado condenou a Amazonas Energia ao pagamento de 8,1 milhões de reais por danos morais e uma indenização de R$200 na conta de cada consumidor pelo apagão que aconteceu no ano de 2017. A falta de energia afetou consumidores de Manaus, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo por cerca de 4 horas no dia 31 de março daquele ano. A juíza Jaisa Frache sustentou que sem energia, imediatamente ficam comprometidos o fornecimento de água e internet. Segundo o deputado estadual
estadual, Álvaro Campelo, que na época presidia a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, apesar de já ter decorrido algum tempo, a decisão faz justiça aos consumidores que tiveram diversos prejuízos. A sentença saiu ontem, a empresa foi condenada ao pagamento de danos sociais no valor de R$8.160.000, bem como danos morais coletivos no valor de R$200 para cada consumidor. E esse valor, a sentença admite a compensação na tarifa mensal. Portanto, é mais uma vitória do consumidor da cidade de Manaus. A Amazonas Energia alega que, apesar da privação de energia elétrica, não há prova efetiva do prejuízo. Na decisão, que ainda cabe recurso, os R$8,1 milhões devem ser destinados para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Nathalie Moraes para o 18 horas. Eles ainda querem que a gente prove o prejuízo, né? Isso aqui é brincadeira. Olha, o fornecimento de energia aqui em Manaus e todo o Amazonas é de péssima qualidade. Era assim quando a concessionária era estatal e nada mudou depois da privatização. Nós continuamos tendo apagões frequentes. Lembro aqui que o apagão do ano passado foi ainda pior do que esse de 2017. Iranduba, por exemplo, ficou mais de uma semana sem energia. Exatamente, Cid. Não vou nem comentar aqui a questão das contas abusivas e dos valores que a gente paga e da dor de cabeça que é você tentar resolver alguma coisa, você enquanto consumidor, com a empresa, né? Não vou nem entrar nessa questão. Ou seja, os problemas são dos mais variados quando se trata de energia elétrica aqui em Manaus. O fato é que o sistema não é seguro, não é confiável e frequentemente apresenta falhas no fornecimento. Gente, é só cair uma chuva que a gente já sabe que a luz vai cair, a gente vai ficar sem o fornecimento de energia e demora muito para que seja restabelecido, não é não? Karime, o que é certo mesmo, eu vou te falar, a empresa vai recorrer esse desconto aí, com certeza, de R$200 na conta do consumidor. Não vai ser efetivado tão cedo, porque ela vai recorrer. Aliás, a empresa recorre de todas as multas e nunca paga o prejuízo. Sempre fica para o consumidor, que invariavelmente tem aí equipamentos eletrônicos danificados, e sem contar aí com o prejuízo e o desconforto que é, né, você ficar sem energia por várias horas. Quem nunca teve um eletrodoméstico ou qualquer outro aparelho, né, danificado por falta de energia, de repente, do nada, e volta. Exato. Né? E aí, então, daqui que você prove, daqui que você consegue, aí você não consegue provar e não consegue o retorno. Exatamente. Ou, né, ter o valor desse equipamento que você queimou, né? Isso fora, gente, imagina nesse momento, né, de home office, você em casa, que está trabalhando em casa, toda a nossa equipe, quantas vezes já ficou sem energia elétrica? A gente vê várias pessoas aqui, gente, a energia saiu e não voltou ainda, não tem como mandar, né, meu trabalho, enfim, não é? Olha, Karime, eu vou te falar uma coisa, o técnico que veio aqui uma vez para consertar o lance de ar-condicionado depois dessa loucura toda de falta de energia, ele falou que o desgaste dessas idas e vindas de energia vai minando os equipamentos eletrônicos. Não precisam queimar agora, mas eles ficam mais fragilizados e com qualquer instante eles pifam de uma vez. Então esse prejuízo existe, não precisa ter provado nada não. Aliás, não precisa provar nada. Tem que pagar sim. Eles não têm como reforçar um argumento de que não tem culpa no negócio. Justificar esse argumento. Isso, né? O que se espera é que essas condenações da justiça forcem a Amazonas Energia a melhorar os serviços, porque do jeito que tá, fica difícil, né, para o consumidor. Nós pagamos caro pela tarifa sem ter qualidade alguma no serviço. 18 horas. E o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral publicou nota hoje criticando a falta de transparência dos contratos de serviços do combate ao coronavírus e anunciou que vai entrar com ações junto aos Ministérios Públicos do Estado e Federal para que cada contrato seja auditado. A decisão de acionar aí os órgãos de controle aconteceu depois do comitê constar a falta de transparência nas movimentações de recursos públicos e das denúncias de irregularidades na contratação de empresas e compras governamentais. Pois
Pois é, o Comitê de Combate à Corrupção defende medidas enérgicas e rápidas para o controle dos gastos públicos, prevenindo irregularidades, avaliando aí cada contrato e cada compra. Você está ouvindo 18 horas. E por falar em corrupção, hoje a Polícia Federal desencadeou a operação Off-Label em 11 cidades dos estados do Amazonas e Acre contra a fraude na contratação de empresas para o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. Essa ação da Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, aconteceu no lado do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre, Pauini e Guajará. No Acre, a operação englobou 8 cidades, entre elas Cruzeiro do Sul. E dentre as supostas fraudes estão a compra de insumos sem procedimento administrativo e o direcionamento de licitações. A Controladoria Geral da União também constatou indícios de pagamento por medicamentos e insumos hospitalares que não foram entregues ao município e preços superiores aos praticados no mercado. Nessa operação foram mobilizados 250 agentes federais. Aí tudo isso aí começou quando os auditores analisaram uma amostra de pagamentos de apenas R$631 mil e detectaram um prejuízo de R$309 mil, quase a metade. A principal empresa investigada recebeu mais de R$70 milhões de vários governos durante o período de 2016 até 2019. Os nomes dos investigados ainda não foram revelados. Pois é, né, Cid? Cabe a gente mencionar aqui que essa corrupção na área da saúde consegue ser a pior que existe, porque acaba matando pessoas que precisam de hospitais e medicamentos e não encontram porque os recursos foram desviados. É praticamente condenar à morte quem precisa da saúde pública e, infelizmente, isso acontece em todo o Brasil. Karime, e isso tudo acontece em prefeituras de pequeno porte, no interior do estado. Imagine o que acontece no governo, que tem um orçamento de R$3 bilhões para a saúde. E tem várias denúncias de superfaturamento, inclusive, não é isso? E no Rio de Janeiro, o esquema é bilionário. Aqui no Amazonas também não é diferente. Um estado que gasta R$3 bilhões na saúde teria, por obrigação e por lógica, ter hospitais modernos, confortáveis, equipados e todos com medicamentos. Mas o que nós temos, na verdade, é uma das piores estruturas de saúde do país. Eu não vejo a hora dessas operações aí da Polícia Federal acontecerem também aqui em Manaus. Pois é, são muitas denúncias, muitos contratos feitos sem licitação. E o caso dos ventiladores mecânicos comprados em empresas onde funciona a loja de vinho, nossa, isso é um escândalo, né? Por aí vai, né? Se forem a fundo nas investigações, devem encontrar certamente muitas irregularidades. 18 horas. E os deputados devem decidir amanhã se convocam o vice-governador Carlos Almeida para esclarecer quem são os fantasmas e os personagens perigosos que rondam o governo, que ele citou em carta quando se demitiu da Secretaria da Casa Civil no mês passado. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas votam na sessão de amanhã o requerimento de convocação do vice-governador Carlos Almeida, ingressado pelos deputados de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas. O requerimento já está na 3ª semana em tramitação e só nesta quinta-feira será colocado na pauta pelo presidente da Casa, Josué Neto. Se aprovado, Carlos Almeida terá que prestar esclarecimentos sobre o seu pedido de exoneração da Secretaria da Casa Civil no dia 18 de maio e explicar as declarações contidas na carta, onde afirmou que pessoas perigosas rondam o governo do estado. Wilker Barreto afirmou que o vice-governador precisa revelar quem são as pessoas perigosas que estão na atual gestão para o assunto não cair no esquecimento. Eu espero que se o governador estiver, eu tenho certeza que a equipe dele, o vice-governador está nos assistindo, que ele possa enviar uma nota aí para a rádio dizendo o seguinte: olha, eu não preciso nem ser convocado, eu vou à Assembleia. Seria uma forma correta. Ou espera a votação do requerimento. Se Deus quiser, iremos apreciar amanhã. Questionado sobre a convocação e se vai acatá-la, caso aprovada, Almeida informou por meio da assessoria que o que tinha para falar disse na carta e o pedido de saída é algo pessoal que tratou diretamente com o governador. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. E se ele, o vice-governador,
que estava no centro do poder, faz essas revelações é porque o quadro é realmente de assustar. Não basta apenas saber os nomes desses fantasmas e personagens perigosos. É preciso saber também o que eles fazem e se eles se beneficiaram ilegalmente dos recursos públicos. Bom, o que se sabe, o que é certo, né? O que se comenta é que são muitas histórias cabulosas envolvendo empresários, lobistas e outros personagens que precisam sim, é lógico, é claro, ser esclarecidas aí o mais rápido possível. 18 horas. E o desmatamento no Amazonas cresceu 61,54% nos 4 primeiros meses de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA. Entre janeiro e abril deste ano, um total de 183 mil quilômetros quadrados foram desmatados aqui no estado. Pois é, para o pesquisador do INPA, Lucas Ferrante, o aumento é um resultado da diminuição de políticas públicas para combater o desmatamento e de medidas que permitem a exploração de recursos naturais, como a regularização de terras ocupadas por grileiros. Segundo ele, o aumento de queimadas no ano passado já apontava para o crescimento do desmatamento. Com relação aí ao número de queimadas deste ano, até o mês de abril, o banco de dados do INPE registrou 360 focos em todo o Amazonas, contra 250 no mesmo período do ano passado. Em 2020, o maior foco de queimadas foi no município de São Gabriel da Cachoeira, onde foram registrados 71 focos. Em seguida, aparecem Presidente Figueiredo, com 34 focos, e Barcelos com 25. Todos os outros municípios do estado registraram menos de 20 focos de queimada nos 4 primeiros meses desse ano. E diante desse avanço, o governo do Amazonas decretou na semana passada a situação de emergência ambiental na região metropolitana de Manaus e nos municípios da região sul do Amazonas, como forma de intensificar o combate ao desmatamento ilegal, às queimadas não autorizadas e outros crimes relacionados. Inclusive, nessa terça-feira, a Operação Flora Amazônica desarticulou uma organização criminosa responsável por desmatamento e comércio ilegal de madeira aqui no estado. Segundo a polícia, os criminosos chegaram a extrair cerca de 9 mil árvores centenárias. Olha que absurdo! Isso nas regiões de mata nativa de Manacapuru. 18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro vetou nesta quarta-feira o repasse de 8,6 bilhões de reais para governadores e prefeitos combaterem a Covid-19, causando reações de parlamentares e de representantes estaduais e municipais. O dinheiro estava em um fundo gerido pelo Banco Central e que foi extinto por uma medida provisória. O fim do fundo foi pedido pela equipe do ministro Paulo Guedes, que queria usar os recursos para reduzir a dívida pública. No entanto, o Congresso resolveu mudar o destino do dinheiro para o enfrentamento da pandemia. O governo afirma no Diário Oficial da União que a proposta dos parlamentares diverge do ato original e que violaria os princípios da reserva legal e do poder geral de emenda. Afirma também que o ato criaria uma despesa obrigatória sem previsões de impacto nos próximos anos, o que também defende ser irregular. O veto foi defendido pelo Ministério da Economia e pela Advocacia Geral da União. 18 horas. Oi, Manaus, 6 horas e 18 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está aí na sintonia certa, 18 horas, mais uma edição. Hoje, quarta-feira, Karime Leão, tudo bem, tudo tranquilo? Tudo lindo. Estamos aí, né, com mais uma noite juntos em 100,7. Estamos juntos em Shalom Now. Essa é uma homenagem ao Cid. Olha aí, Karime, Billie Eilish e o irmão Phineas fizeram uma apresentação de voz e piano para um festival virtual que celebra os trabalhadores na linha de frente da luta contra o coronavírus. Olha pois que bacana. A dupla cantou Sunny, clássico do cantor americano Bob Hebb. Vamos então abrir a playlist de hoje, aqui desta quarta-feira do 18 horas, com Billie Eilish e Phineas. Sunny. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Mais uma que você conferiu aí na playlist 18 horas. Billie Eilish e Phineas Perform a música Sunny no melhor mix do Brasil. Mix. Oi, agora, hein? É hora de conferir a previsão do tempo para esta noite. Será se vai chover? Vamos saber com Karime Leão.
Previsão do tempo. Bom, Carlão, e segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva, sim, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix. Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez da mudança no comando da Suprema. Bolsonaro negou que tenha cedido a pressão do Centrão. Vamos conferir. Trocou a Suframa, saiu um coronel, entrou um cara. A imprensa que foi Centrão. A imprensa, o general que está na Suframa não é do Centrão. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o coronel Alfredo Menezes, ele escreveu uma carta direcionada à sociedade amazonense sobre esse afastamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, quero me dirigir à sociedade amazonense informando que na data de hoje, 3/6/2020, finalizo a pedido mais uma honrosa missão de proteção à Amazônia brasileira. Quando assumi a superintendência da Zona Franca de Manaus, em 18/2/2019, passei a defender e proteger não só a Zona Franca de Manaus, mas todos os estados de atuação da Suframa, com a política de incentivos fiscais para a atração de investimentos. Ao finalizar esta missão, com pedido de exoneração do cargo de superintendente, deixo o cargo com o mais nobre agradecimento ao presidente da República que me confiou tamanha honraria profissional. Ele agradeço também ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao secretário especial de Produtividade, Emprego, Competitividade, Carlos da Costa, pelas orientações seguras que recebia e aos empresários do setor industrial, comercial e agropecuário, com os quais junto procuramos avançar com a implementação de ações institucionais concretas capazes de tornar nosso modelo da Zona Franca de Manaus o melhor ambiente de negócios. Bom, ainda segundo a apuração aí do nosso jornalismo, a mudança no comando da Suframa foi uma exigência da bancada aqui do Amazonas, liderada pelo senador Omar Aziz, para o presidente Bolsonaro. A relação de Menezes com a bancada amazonense no Congresso já estava desgastada fazia algum tempo. E várias vezes foi pedida a demissão dele da Suframa. Mas agora o presidente está ao pleito dos parlamentares amazonenses. O decreto de exoneração de Alfredo Menezes ainda não foi publicado no Diário Oficial. E para assumir a superintendência, o nome cotado é do general Algacir Paulsin, que atuava como chefe de operações do Comando Militar da Amazônia. Bom, o importante destacar que no comando de Alfredo Menezes da Suframa, o Polo Industrial de Manaus superou pela primeira vez na história a marca de 100 bilhões de reais em faturamento anual. De janeiro a dezembro de 2019, faturou 104 bilhões e 62 milhões de reais, o que representa o crescimento de 12% em relação ao ano de 2018, quando o faturamento foi de 93 bilhões e 400 milhões de reais. No ano passado, só as empresas no polo eletroeletrônico faturaram 27 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento aí de 5,32%. O setor de bens de informática faturou 23 bilhões e 500 milhões de reais, com um crescimento de 17%. O de dois rodas fechou o ano com vendas totais de 15 bilhões de reais, aumento de 16,79%. E o Polo Industrial de Manaus fechou o ano empregando 89.480 trabalhadores, entre efetivos, temporários e também terceirizados. Já a média mensal do ano ficou em 89.251 empregos, com aumento de 715 postos de trabalho em relação à média mensal de 2018, que é 1.715 postos de trabalho, o número real em 2018. O desempenho de cada setor do polo industrial, você pode inclusive conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. E os deputados estaduais do Amazonas aprovaram hoje o projeto de lei que destina 100 mil reais de indenização para as famílias de profissionais da saúde e de segurança pública que morreram em decorrência da Covid-19. O projeto é de autoria do deputado delegado Pérez
Péricles, do PSL, e inclui profissionais terceirizados, bombeiros e policiais militares. A conta vai ser paga pelo contribuinte. E a líder do governo, a deputada Joana D'Arc, que votou a favor do projeto, disse que o projeto é inconstitucional por interferir nas finanças do Estado. De fato, é inconstitucional sim, viu, Carlão? Deveria ser uma iniciativa do Executivo, o que tornaria a indenização constitucional. Nada mais justo do que amparar as famílias desses profissionais que estiveram na linha de frente salvando vidas e acabaram perdendo a luta, né, para o coronavírus. Mas tem que fazer de forma certa. Os deputados poderiam convencer o governador a tomar a iniciativa de criar essa indenização. Você está ouvindo 18 horas. E a produção industrial brasileira registrou queda recorde em abril por conta da pandemia de Covid-19. Um dos setores que apresentaram queda elevada foi o de produtos eletrodomésticos da linha marrom, que inclui celulares, televisores e aparelhos de áudio e vídeo e motocicletas, com grande concentração de produção em Manaus. O recuo foi generalizado, alcançando todas as grandes categorias econômicas e 22 dos 26 ramos pesquisados, incluindo equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, com queda de 26%. E segundo especialistas, essa queda vai continuar em maio e junho, impactando fortemente no PIB brasileiro, que deve fechar o ano com queda de 6% e até 10% nas projeções mais pessimistas. 18 horas. Agora 6 horas e 28 minutos, Carlão. Vamos de Nafice. Tudo bem, Karen Meleão? Hoje direto de Brasília, né? Hoje quarta-feira é dia da nossa colunista, né, social, a Nafice Bacri Valores. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E meus amigos, nesta quarta-feira eu inicio comentando a publicação de ontem na revista Veja, através da coluna Radar, que destacou um possível chamamento das Forças Armadas ao Planalto, feito pelo presidente Bolsonaro. O que não foi dito pela coluna é que as reuniões constam da agenda oficial do presidente da República, assim como constam também os despachos com os ministros das Minas e Energia, do Desenvolvimento Regional e da Economia, e de quebra até a reserva de um horário para uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos. Portanto, nada de sigiloso e nada de chamamento no despacho individual com os ministros da área militar. Até porque esses mesmos despachos aconteceram na semana passada e poderão acontecer na próxima semana. Mas nesses tempos difíceis, o despacho mais corriqueiro vem ocorrendo mesmo é com o ministro da Economia. E quanto aos despachos com os ministros militares, são mais do que necessários em tempos de instabilidade institucional, quando o assunto mais comentado por juristas e até ministros é o artigo 142 da Constituição Federal, que trata da competência das Forças Armadas. Até porque, com o movimento de ruas, onde uns com vestimentas pretas clamam por democracia, mas agridem e depredam, e outros com a bandeira brasileira pacificamente empunham placas contra o Supremo e o Congresso, os despachos naturais do presidente da República vão além das Forças Armadas e também envolve o ministro da Justiça, e tudo registrado em agenda oficial. Portanto, não é hora de colocar chifre em cabeça de cavalo. Eu sou Nafice Bacri Valores e concluo desejando à equipe que faz o programa 18 horas uma boa noite e até sexta-feira. 18 horas. E o governo do Amazonas vai assumir a contratação de aproximadamente 420 funcionários que hoje atuam no Hospital Universitário Francisca Mendes e que fazem parte do quadro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima no final da manhã desta quarta-feira, em reunião na sede do governo com a secretária estadual de Saúde, Simone Papais. O governo vai assumir a administração direta do hospital por 90 dias a partir do dia 5 de junho. Os profissionais, entre eles técnicos administrativos, psicólogos, médicos e enfermeiros, poderão escolher se querem ou não ser contratados pela Secretaria de Estado de Saúde, a Suzam. Caso aceitem, as contratações serão feitas
de forma temporária, renováveis a cada 30 dias, até que a Suzam finalize o processo de seleção e defina qual organização social de saúde será responsável por administrar a unidade. 18 horas. Agora são 6h31 em Manaus. Boa noite para você em 100,7, Carimi. Vamos de Tudo música? Bem? Vamos de música, vamos mais uma vez. A segunda da playlist de hoje em 100,7, Carimi, Tones and I, né? Lançou na sexta-feira, dia 29 de maio, um novo single que é You Are So Fucking Cool, né? Onde apresenta aí a artista sob diversas facetas de personas, com uma abordagem aí, aceitação e uma autoimagem bacana. É uma abordagem de aceitação, né? Somos todos legais, né? Sim, o single chega depois de um ano do lançamento do mega hit Dance Monkey, que já ultrapassou a marca de 7 bilhões de streams globais. Então vamos lá, vamos ouvir essa segunda da playlist de hoje do 18 horas, Tunes and I, You Are So Fucking Cool. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6h35. Você sintonizado no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas, a notícia, a informação para você até às 7 da noite. Aqui em 100,7. Você curtiu aí, você conferiu mais uma da playlist em Tones and I, a música You Are So Fucking Cool em 100,7. Mix. Bom, hoje é quarta-feira, vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã, né, Carimi? Já começando o final de semana, quinta-feira. Será que vai chover nesse final de semana? Não, calma, vamos com calma. Né? Então, a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, com Carimi Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva tarde à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. 18 horas. Política. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 2 bilhões de reais de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como Fundo Eleitoral, para serem distribuídos entre os partidos políticos. Olha, os recursos do fundo deverão ser empregados aí pelos partidos no financiamento de suas campanhas nas eleições municipais deste ano, devendo no mínimo 30% desses recursos serem destinados às candidaturas femininas. O fundo é constituído por valores do orçamento da União em ano eleitoral. E a partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem um prazo de 15 dias para divulgar o valor que cada legenda vai ter direito. O tribunal já começou os cálculos para saber quanto cada sigla vai receber. Eu volto a repetir, é muito dinheiro para uma eleição. Tudo poderia ser mais simples e mais barato e parte dessa verba ser repassada para a saúde. Não é justo? Mas o Brasil é realmente o país das prioridades invertidas. Infelizmente. 18 horas. Bom, e com parte do comércio reaberto, Manaus tem menor taxa de isolamento social, segundo dados divulgados pelo Atlas ODS Amazonas e a empresa Inloco. O índice de isolamento social na capital, com a flexibilização das atividades econômicas, foi de apenas 41% nesta terça-feira. A menor taxa de isolamento registrada desde o mês de março, como explica a repórter Nathalie Moraes. Flexibilização das atividades econômicas em Manaus, o índice de isolamento social na capital amazonense foi de 41% nesta terça-feira. Esse dado é apontado pelo Atlas ODS Amazonas, que reúne pesquisadores da Universidade Federal aqui do estado, em parceria com a empresa Inloco, especializada em tecnologia de localização. Vale lembrar que o recomendado pelas autoridades de saúde é que tenhamos no mínimo 70% da população em isolamento social. Manaus não registrava um índice de isolamento social tão baixo desde o dia 16 de março, 3 dias depois de o Amazonas ter seu primeiro caso confirmado de Covid-19. Naquele dia, a taxa de isolamento foi de apenas 35% e ainda não havia sido definida nenhuma política de isolamento social aqui no estado. Seu Carlos, que faz parte do grupo de risco, diz ter ficado assustado com a grande movimentação nas ruas aqui da cidade. Uma coisa desordenada, é um perigo, nós somos do grupo de risco, então
No meu caso, que eu tenho diabetes, eu tô apavorado, não sei mais o que fazer. Eu precisei hoje ir à drogaria e eu não consegui andar, acho que 1 quilômetro no carro em menos de 10 minutos. Gastei bastante tempo, trânsito pesado, a drogaria lotada e os outros comércios onde eu passava, os mercadinhos, enfim, tudo lotado, completamente correndo risco de vida. Agora eu vi o perigo de perto. Eu achava que estava ruim, agora tá péssimo, tá horrível. Desde a última segunda-feira, com a volta do comércio, foi possível ver grande movimentação de pessoas, especialmente no centro comercial aqui de Manaus. Nem mesmo a forte chuva que atingiu a cidade ao longo dos 2 dias afastou as pessoas das áreas de comércio. O intenso tráfego de veículos também vem causando congestionamento em várias zonas aqui da cidade. Isso sem falar na superlotação do transporte coletivo, como explica este universitário. Utilizo o transporte público, ando de ônibus, é perceptível, né? Não tem como não notar a diferença na circulação das pessoas. Com a liberação, com a abertura do comércio, da economia, essas coisas, tem muito mais pessoas andando na rua, os ônibus estão voltando a encher, os terminais de ônibus estão cheios, os ônibus estão voltando a andar lotado e é preocupante. Desde o início da política de quarentena em Manaus, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, o maior índice de isolamento registrado foi de 60% no dia 19 de abril. Neste dia, Manaus tinha 16.664 casos confirmados de coronavírus, com 156 óbitos. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, até esta terça-feira, Manaus tem 43.195 casos de Covid-19 e 2.102 mortes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, Karime, você ouviu aí nesses 2 depoimentos nessa matéria, né? Um com medo porque ele percebeu que o comércio estava superlotado, pessoas, né, desprotegidas, e ele realmente ficou com medo, ele ficou apavorado, ele está sentindo realmente que a coisa tá feia. E o outro depoimento, a questão que nós já falamos aqui, Karime Leão, que é a movimentação dos ônibus, né? Exato. O coletivo, como você faz para se proteger estando ali, é muito complicado, e se abriu, as pessoas praticamente são obrigadas a ir trabalhar também, Karime, porque tá aberto. Então ela tem que pegar o ônibus, porque ela não dá para ela ir a pé nem de jogo. Então não tem ninguém, é muito complicado, é uma situação muito difícil. É uma sinuca agora, uma situação difícil, muito difícil. Aqui pelo aplicativo Humano, as pessoas estão também concordando que piorou muito, principalmente nos ônibus, nos coletivos. Carlão, e aí tem também os números e as pesquisas que o Ministério da Saúde apontou, né, que no meio dos anúncios de relaxamento de quarentena, em vários estados, o coronavírus avança para o interior do Brasil. Isso em todas as capitais, é um movimento que a gente está vendo, não só aqui no Amazonas, que o maior número de casos agora migrou para o interior do estado. O interior já registra 1/3 de todos os casos confirmados de Covid-19 no país e tem ritmo de crescimento mais acelerado do que o que observado em capitais e suas respectivas regiões metropolitanas. Isso segundo o levantamento feito pelo Estadão, com base em dados das secretarias estaduais da saúde. No fim de março, apenas 12,4% dos casos confirmados de Covid-19 no país haviam sido registrados em municípios do interior. Esse percentual saltou para 34,5%, o que representa mais de 150 mil infecções confirmadas nas cidades do interior do Brasil. Ou seja, não está fácil, o vírus, a doença muito preocupante ainda não, exato, ainda não está controlado, e o interior do estado é onde a assistência à saúde, né, toda assistência da saúde ainda é pior, né? Toda aparelhagem de saúde é pior. É o que nós vimos ontem, nós estávamos conversando na entrevista com o deputado que administra os hospitais de campanha, que está à frente da SAMEL. Ele falou isso, ele falou que não tem equipamentos, não tem aparelhamentos, né? Não tem UTI no interior aqui do estado do Amazonas. Então a situação é grave. E o pior é que a tendência é piorar, né? E é bom ressaltar, Karime, que essa reabertura parcial
Mônica, parece que já tá tudo bem, né? Às vezes eu vejo as pessoas que parece que já tá tudo ok, mas ainda não tá. É extremamente importante que nós continuemos com os nossos hábitos, né, de higiene constantes, e a máscara e a do distanciamento, isso é muito importante. Agora, vai ter situações como? Pois é, como é que você vai trabalhar? Como é que o Estado, né? Então, isso que eu falo maior, Estado. Vamos esperar Estado de uma forma maior, né? Não previu, não se preocupou com os ônibus, com os coletivos. Como é que esse trabalhador vai chegar na sua frente de trabalho? Como é que ele vai chegar na empresa? Vai ter que pegar ônibus, não é? Então é álcool em gel, é máscara, enfim, tentar ao máximo esse distanciamento. E a sorte. Agora são 6h44 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora lá com mais uma na playlist de hoje em 100,7. Nós vamos aí com o single Blind Lights, que é o maior sucesso aí comercial do disco After Hours The Weeknd. Até o momento, inclusive. A música chegou a atingir o pico da parada Hot 100 da Billboard. E agora tem aí uma versão remix da música maravilhosa, né? Vamos ouvir então, encerrando a playlist de hoje, desta quarta-feira aqui do 18 horas, The Weeknd, Blind Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h48, melhor mix do Brasil, a terceira da playlist The Weeknd, a música Blind Lights em 100,7. Mix. E hoje um grupo de indígenas da etnia Satari-Mauê protestou em frente ao hospital de retaguarda da Newton Lins. Eles pediam o fim da burocracia para ter acesso à ala especializada em saúde indígena, que não recebe a população indígena de forma direta. Os pacientes devem procurar primeiro outras unidades que não possuem atendimentos diferenciados para os indígenas. É isso mesmo, Karine. Olha, para você ter uma ideia, a indígena Terezinha Ferreira de Souza foi diagnosticada com o novo coronavírus no sábado, dia 30. Ela mora numa aldeia na área rural de Manaus e precisou atravessar o Igarapé-Tarumançu de barco. E precisou atravessar esse igarapé para receber atendimento. No fim da tarde dessa terça-feira, ou seja, ontem, ela procurou a ala especializada lá em saúde indígena no Hospital Newton Lins, mas o atendimento foi recusado. E não para por aí não, a história continua, porque a indígena teve que ir para o Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus, para ser atendida. E isso mesmo já possuindo o diagnóstico que comprovava que ela estava com a Covid-19. Ela teve que esperar 8 horas no Hospital Platão Araújo para depois voltar para o Hospital de Retaguarda da Newton Lins. E só às 3 horas da tarde desta quarta-feira, começou ontem a saga, desta quarta-feira ela conseguiu ser internada em estado grave, detalhe, no Hospital da Newton Lins. Imagina também, né? Se ela já estava ruim, né? Estava num estado doente de Covid. Aí, peregrinou isso tudo para ter um papel aqui, outro ali. Olha, lógico que o estado dela deve ter, obviamente, piorado ainda mais. E mesmo para a ala do Pajé, destinada a pacientes indígenas, o Hospital Newton Lins não recebe pacientes que procuram o hospital e só atendem pelo sistema de regulação, com os pacientes vindos de outras unidades. É exatamente isso que os indígenas não aceitam e pedem que o hospital mude sim a forma de atendimento. 18 horas. E o Hemoan iniciou a coleta de sangue de doadores que tiveram Covid-19 para utilizar o plasma como alternativa de tratamento de pacientes com a doença. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente como você pode ajudar nessa iniciativa. O mundo está vivendo uma pandemia pelo novo coronavírus e ainda não há vacina e nem tratamento específico para essa doença. Mas as pessoas que se curam dessa infecção desenvolvem anticorpos no seu plasma que podem ser úteis para ajudar a recuperação de pessoas com formas graves da Covid-19. Para você entender melhor, o plasma é a parte líquida do sangue que poderá ser coletado de pessoas recuperadas de Covid-19 para ser aplicado em pacientes que têm um quadro grave dessa doença. E o Hemoan aqui do estado começou a receber hoje pessoas recuperadas para fazer essa coleta. O objetivo é ser uma alternativa a mais no tratamento do novo coronavírus, como explica a diretora-presidente do Hemoan aqui no estado, Socorro Sampaio. Esse projeto, ele
está sendo trabalhado, na verdade, no mundo todo. E agora há pouco tempo no Brasil. Então nós estamos sendo ou o 4º ou o 5º hemocentro que iniciou essa coleta no estado, aqui no Brasil e agora no Amazonas. O nosso principal objetivo com esse projeto é fazer a produção do plasma convalescente de Covid-19, que é desse novo coronavírus que está aí causando muitas complicações para a nossa população. Para doar, é preciso comprovar que teve Covid-19, os sintomas devem ter desaparecido há mais de 30 dias, é preciso ter idade entre 18 e 60 anos, não pode ter tido doenças do tipo hepatite B, C, sífilis, doenças de Chagas ou HIV e é preciso ser do sexo masculino. A doação é feita por agendamento, como explica a presidente do Hemon. Você vai ter uma pré-triagem com uma pessoa que já vai fazer as primeiras abordagens em relação aos critérios, que é para você não vir aqui perder seu tempo, então você já vem numa data certa para poder fazer a sua coleta por aférese. É importante nós salientarmos que essa coleta que nós estamos fazendo é por aférese. E o que é coleta por aférese? É uma coleta que nós fazemos apenas a retirada do plasma, que é a parte amarela do sangue. Os médicos esperam que os pacientes que receberem o plasma proveniente de convalescentes de Covid-19 tenham uma recuperação mais rápida e um menor tempo de internação e de UTI e um menor risco de morrerem desta infecção. Nathalie Moraes para o 18 horas. E as doações podem ser agendadas pelo telefone 984-21-4184, 984-21-4184, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã até às 5 da tarde. 18 horas. Olha, o Brasil integra projeto global para desenvolver vacina contra o novo coronavírus que acontece agora a partir de junho. E o detalhe é que o Brasil vai ser o primeiro país fora do Reino Unido a realizar os testes. Ao todo, 2.000 pessoas vão participar dos testes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o apoio do Ministério da Saúde. Pois é, Carlão, agora tem um destaque aí desse projeto, é que tem uma brasileira na equipe do Reino Unido desenvolvendo a vacina. É a Daniela Ferreira, de 37 anos, que faz parte da equipe de Oxford, na Inglaterra. Ela é imunologista, especialista em infecções respiratórias e desenvolvimento de vacinas. Ela está à frente da testagem na Escola de Medicina Tropical lá de Liverpool, que esta semana entrou na terceira fase de testes desta vacina contra a Covid-19. Exatamente, Karine. Olha, a vacina já está sendo aplicada em 10.000 voluntários lá no Reino Unido e é bom ressaltar que atualmente a Organização Mundial da Saúde monitora mais de 70 vacinas contra a Covid-19 no mundo. Mas essa de Oxford é considerada a mais avançada e também uma das mais promissoras. Por isso mesmo, antes da aprovação, ela já está sendo produzida em larga escala para ser usada o quanto antes, assim que for liberada. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 55 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. E agora vamos atualizar, os números da Covid no Brasil e também aqui no Amazonas com Karime Leão. Exatamente, Carlão. E segundo, as informações da Vigilância em Saúde, um minutinho só, porque nós acabamos de ter esses números confirmados aqui no estado do Amazonas e também no Brasil, O Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 1.151 casos de Covid-19 e 36 mortes, sendo 28 nas últimas 24 horas. Agora já são 44.347 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, 2.138 mortes desde o início da pandemia aqui no estado. O número de pacientes recuperados já passa de 35 mil, mais precisamente 35.552. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 464 pacientes internados, sendo 279 em leitos clínicos e 185 em
UTI. Há ainda outros 422 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 295 estão em leitos clínicos e 127 estão em UTI. Dos 44.347 casos confirmados no Amazonas, até esta quarta-feira, 19.043 são de Manaus, o que representa 42,94%, e 25.304 no interior do estado do Amazonas, o que representa 57,06%, exatamente aquele perfil que nós estávamos falando hoje, que a doença, a Covid, no Brasil inteiro está migrando para o interior dos estados, o interior da capital. Enquanto isso, aqui no Brasil, as secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 557.413 casos do novo coronavírus, com 32.117 mortes. O total de curados também é um ponto positivo, que já passa dos 260 mil. Agora, 6h57, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje completam 84 dias desde a confirmação oficial do primeiro caso de Covid-19 no Amazonas. O registro foi de uma mulher de 39 anos que esteve em viagem a Londres. Era o dia 13 de março. O então secretário de Saúde disse que o caso foi detectado de forma precoce e não merecia, abre aspas, o pavor da população. De forma solene, as autoridades de saúde do Amazonas anunciaram naquele dia que a rede de assistência em todos os níveis estava preparada para atender os infectados pelo novo coronavírus. Não estava. O estado já registrou oficialmente mais de 1.400 mortes. O número de casos continua subindo. As atividades econômicas em Manaus recomeçaram. Na terça-feira, o índice de isolamento social no estado foi o mais baixo desde o dia 20 de março. Só 4 em cada 10 ficaram em casa. Então, lembramos que o risco ainda é grande e que a retomada das atividades econômicas não significa que a pandemia já passou. Portanto, todo cuidado é pouco. 18 horas. Carimeleão, bye. Terminou. Muito boa noite para você em 100,7. A gente volta amanhã a partir das 6 horas no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.